60 e nos anos 70 a reforma era uma bandeira empunhada pelos estudantes, pelos técnicos, pelos estudantes, e significava essencialmente que era a defesa dos interesses universitários diante do Estado. A partir dos anos 80 e a década de 90, o conteúdo dessa expressão mudou radicalmente, sofreu uma alteração orwelliana, e quer dizer exatamente o oposto. Reforma quer dizer os interesses do Estado contra a comunidade universitária. Na verdade, circulam na sociedade brasileira várias propostas de reforma universitária, todas elas padecem de uma limitação essencial. Nenhuma delas está disposta a escutar a sociedade brasileira e nenhuma delas está disposta a escutar plenamente os estudantes, os técnicos e os professores. E é por essa razão que o que nós temos aqui são medidas a conta-gotas tomadas pelos sucessivos governos que tentam chamar isso ao longo do tempo de um processo de reforma. Como essas medidas não estão articuladas e como elas muitas vezes transcendem aos governos, vivemos isso durante os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, em alguma medida estamos vivendo isso agora durante o governo Lula, e daqui a 3 anos vamos viver uma nova dinâmica possivelmente. Não podemos falar na maneira clássica, como se falava nos anos 60, a nossa precaução, a nossa crítica ao REUNI. Muito claramente não vacilamos nisso. Por quê? O que seduziu o REUNI? Por que todo mundo ficou contente com o REUNI? Porque a administração central, mais concretamente o reitor em exercício, fez um cálculo e divulgou para a universidade que eram 188 milhões. De tal forma que a atitude dos estudantes nesse conselho e de todos aqueles que manifestavam uma dúvida era um dado de irracionalidade. Como é possível que alguém em sã consciência recuse 180 milhões, ainda mais sabendo que depois de muitos anos temos um programa para a graduação? Eu falei, por exemplo, com a chefe de departamento de nutrição e me afirmou categoricamente no conselho da unidade do CCS: Milton, os dados que foram apresentados para a nutrição no conselho universitário não são reais. Mas o conselho universitário ia se manifestar contra ou favorável a partir daquele documento oficial encaminhado. O improviso era tal que, mesmo tendo 9 ou 10 centros na universidade, a despeito das minhas considerações, tem uma posição sobre o REUNI, o fato é que não foi a voto, aqui, a meu juízo, por um costume que se tomou nessa administração, né, de protelar decisões que foram consultadas à universidade. Eu estou de acordo contigo, a consulta poderia ter sido mais estendida. O projeto apareceu em final de abril e o chamado da reitoria para que os departamentos se manifestassem foi nos últimos 45 dias.